Olá pessoal, vamos então agora tratar do artigo 184 do CTN, que estabelece que, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou empenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Esse artigo está basicamente definindo que a responsabilidade pelo adimplemento do crédito recai sobre todo o patrimônio do devedor. Então, não existe mais, como houve no passado, como houve na época, por exemplo, do direito romano, em que a pessoa poderia se tornar escrava se não conseguisse pagar uma dívida, o próprio corpo, a própria liberdade dela era tomada ou eram tomados para adimplir a dívida. Isso não existe mais. Hoje em dia as dívidas são pagas com o patrimônio do devedor, que pode ser expropriado, ele pode ter o seu patrimônio tomado para que se satisfaçam as suas dívidas. E é o que diz o artigo 184, que todo o patrimônio do contribuinte responde pelo pagamento dos tributos por ele devidos. E aí esclarece aqui que, inclusive, se houver cláusula de inalienabilidade, intransferibilidade, não importa, ou empenhorabilidade, não importa a data da cláusula, esse bem ainda assim responderá pelo pagamento do tributo. É importante lembrar que há disposições que talvez excepcionem essa no que tange à falência e aos bens gravados com garantia real. Isso será visto quando formos comentar o artigo 186. E também é importante notar essa parte do artigo que fala sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens. Porque lá quando comentamos os artigos que falam da responsabilidade tributária, o artigo 132, o artigo 133, eles tratam, o artigo 130, aqueles artigos, há disposições lá, e aí se remete aos vídeos que comentam esses artigos, notadamente o 130 e o 131, são artigos que tratam da responsabilidade em relação a tributos que tem como fato gerador a propriedade de bens. E lá se estabeleceu, se relembrou, que aquela responsabilidade é próprio terreno. Então, quando alguém compra um imóvel, se há dívidas de IPTU relacionadas ao imóvel, o comprador responde por aquelas dívidas e o imóvel será utilizado para o pagamento da dívida. Ele poderá ser penhorado, poderá ser onerado, inclusive não se aplica a regra do bem de família, a proteção do bem de família em relação a ele. Então, quando se comentou lá o artigo 130 e o 131, se esclareceu isso. Então, é dessa responsabilidade específica que trata aqui esse artigo. Sem prejuízo, como disse, como comentado no artigo anterior, de outras normas da lei federal, estadual, municipal, de leis federais, estaduais ou municipais, tratarem desse assunto. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos e deixar na caixa de comentários o que queria ver tratado em outros vídeos. Até mais!